Como fora prometido pela parte da manhã, vamos dar sequência à nossa série em especial. Esse é um texto fascinante, é um momento único de um acontecimento único, a qual Deus proporciona. Porém, há muitas coisas que Deus faz que às vezes a gente não consegue compreender, talvez pela magnitude, pela grandeza, ou talvez pelo único fato que nos impede de vivenciar a maioria das coisas que Deus faz, que é o nosso coração duro. A nossa dificuldade de reconhecer algumas verdades. João capítulo 12, a partir do verso de número 27. Eu vou ler a versão que está ao Data Show, que diz o seguinte: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão, outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Querido, pode se assentar? Esse texto, ele é fascinante. De manhã eu mencionei algo que eu tenho muito prazer, é que quando, talvez eu sinta isso com mais intensidade na cidade de onde eu vim como pastor, anterior a essa, que quando fazia muito vento, o tempo estava muito feio, se ouvia um som incrível na brecha da janela, que era o som do vento. Era como se fosse um assovio, né? Era uma coisa assim incrível. Eu sempre gostei desse som porque parece realmente que tem alguém assoviando para você ali. E a gente sabe que na verdade é um som de uma intensidade, de um vento forte, que se nós estivermos do lado de fora, vai nos gerar um pavor absurdo, mas do lado de dentro de casa nós estamos muito mais seguros. E é interessante porque é um som que é imperceptível, não tem como você não ouvi-lo, não tem como você não perceber, mas por incrível que pareça, algumas pessoas nem param para ouvir. Talvez ligam a televisão ou simplesmente não conseguem ouvir por estar com alguma dificuldade ou emocional, ou dormindo, sei lá, algo que não faz com que a pessoa tenha essa percepção. Cuidado com o pé que está no fio, por favor. Então não tem essa percepção de que tem um vento de Deus vindo e a gente não compreende de onde veio isso. E você consegue imaginar que quando Deus fala de uma forma tão clara, ainda assim tem pessoas que não conseguem aceitá-la? Uma das coisas que eu orava muito na minha conversão era: Deus, eu quero ouvir a sua voz. E quando eu olho para a Bíblia e vejo homens que ignoram a voz dele, dá vontade de puxar pelo pescoço. Você é maluco? Como é que você faz isso? Como que você ignora algo que eu tenho anseio de ouvir, a voz clara de Deus? E esse texto trabalha isso para nós. Eu quero trabalhar 3 pontos e não quero prolongar, mas essa noite eu quero trabalhar sobre esse texto em que alguns homens ouvem a voz de Deus, mas eles não conseguem discerni-la, talvez por causa do ateísmo, talvez por causa da dureza do coração, que de fato é um ponto crucial. Mas aqui é isso que eu quero falar hoje, sobre o porquê de Deus pedir ao Pai um sinal, por que Deus responde esse sinal, por que eles não compreendem esse sinal, e o que nós queremos ouvir da parte de Deus quando Ele fala do céu para nós. Porque a série toda desse mês, que estamos já na metade, no mês que vem, é sobre o vento de Deus. E uma das coisas que eu tenho um prazer de saber é que Deus fala de muitas maneiras. Hebreus 1:1 vai falar sobre isso. Deus fala de diversas maneiras. Falou antigamente para com os pais, falou depois para os profetas, e agora fala por meio de Cristo Jesus. E aí Deus sempre é aquele que está tentando se comunicar, Carlão, incansavelmente com a gente, porém nem sempre estamos ali dispostos a ouvi-lo. Talvez o ouvido está endurecido, talvez porque o coração também está endurecido, ou porque nós fugimos do querer de Deus e a gente finge ignorar.
Talvez sejamos como Jonas. Deus dá para nós uma ordem e a gente não aceita muito bem, a gente foge, a gente corre e a gente quer colocar a mão na orelha aqui para não ouvir mais nada, e eu não quero ouvir nenhum som, somente a minha voz. E é isso. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu gostaria que a gente observasse é o verso 28, em que o pedido de Jesus e a resposta do seu Pai. Jesus, ele vai dizer: Pai, revela a tua presença gloriosa. É curioso Jesus fazer esse pedido para Deus, porque quando os fariseus pediram lá atrás: Senhor, dá-nos um sinal de que você é o Messias. E aí ele fala: não vou dar nenhum sinal não. Vocês são gerações rebeldes, vocês não merecem nenhum sinal. Mas agora Jesus está pedindo: Pai, dá um sinal da sua glória para com eles. E por que Jesus faz esse pedido? E lá atrás, quando fora pedido, ele não quis. Simples. Eu preciso que você vá comigo no verso 23. No verso 23, Jesus vai dizer o seguinte: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando Jesus diz isso, Carlão, os discípulos ouvem aquilo com o coração cheio de alegria. Por quê, Neuza? Porque na mente deles, o fato de chegar a hora era que eles entendiam: Jesus agora vai ser glorificado, e agora ele vai tomar o trono, e vai ter uma guerra, nós vamos vencer, porque há uma multidão seguindo Jesus, todo mundo vai atender o chamado dele, nós vamos vencer os romanos, e tudo há de ser nosso. Só que o chegou a hora de Jesus era o seguinte: chegou a hora de eu passar pela cruz. E eles estavam entendendo uma outra perspectiva. E eu acho esse texto interessante porque para Jesus a hora está relacionada à cruz. Chegou a hora de ir para a cruz. Não existe coroação sem cruz. Isso é muito dolorido. Não existe, Fátima, vitória, como a Bíblia nos ensina, sem sofrimento. Nós não vamos receber a nossa coroação, o nosso prêmio, sem sofrimento. É o que Jesus está ensinando. Não existe coroação sem a cruz, porque ele será o Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ele precisa primeiro passar pela crucificação. E ele está dizendo: gente, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí eles: é agora, ele vai assumir o trono. E Jesus está dizendo: não, chegou a hora da cruz. E aí ele começa a explicar através de dois exemplos. Verso 24: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará o quê? Muitos frutos. Jesus está falando que chegou a hora da cruz. E o que ele está sentindo? Verso 27, ele está sentindo uma grande aflição. Uma grande aflição. A uma tal maneira que ele vai dizer: e agora? Será que no meio da minha aflição eu vou dizer: Pai, me livra desse sofrimento? Será que agora eu vou dizer isso? De forma alguma. Porque eu compreendo que quando uma semente é lançada, se ela não morrer, não dá fruto. Então a morte faz parte do processo a qual eu preciso vivenciar, atravessar. Não tem como eu fugir disso. E na perspectiva de Jesus se eu não morrer, não vai ter fruto. Então chegou a hora da cruz, a hora de eu morrer, para que em Cristo, para que no Pai eu possa glorificá-lo. Através da minha morte eu venha glorificá-lo, porque apesar da minha aflição, eu prefiro morrer do que ficar como uma semente isolada. Eu prefiro dar tudo do que ficar eternamente sozinho. E eu não vou fugir disso. E aí a Bíblia vai dizer: pois foi para essa hora, Jesus vai dizer no verso 27, foi para essa hora, para morrer, que eu vim. Eu vim para a cruz, eu vim para uma missão, e eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Porque se eu quero glorificar o nome do Pai com os frutos, porque através da morte haverá muitos frutos, eu não posso fugir disso. Porque se eu fugir, eu não vou mais glorificar o Pai. E eu quero glorificar o Pai que está no céu. Antes, a súplica era:
Pai, livra-me da hora do sofrimento. Livra-me desta hora de sofrimento, porque a minha aflição é muita. Mas Jesus, Ele não está pautado na sua dor. Ele não fala com interesse a sua dor, porque a sua dor não importa mais. O que importa é glorificar o nome de Deus. Então antes ele poderia estar firmado na sua aflição e dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento. Mas mesmo diante de muita aflição, Jesus quer honrar o nome de Deus. Ele vai dizer no verso 28: Pai, revela a tua presença gloriosa. Jesus é aquele que glorifica o Pai e não a sua dor. Às vezes nós fazemos muito disso, né? Enaltecemos muito a nossa dor. Você não sabe como foi difícil. Jesus está dizendo que Ele foi chamado unicamente para isso, para revelar a glória do Pai, porque o chamado que Ele tem é muito maior do que a dor que Ele sente. Se a gente colocar isso no casamento, a gente vai entender isso perfeitamente, né? Quantas vezes no casamento a gente tem que abrir mão das nossas vontades para agradar e para que as coisas fluam bem? É ou não é verdade? Porque o chamado que Jesus tem para com o Pai é muito maior do que a dor que Ele sente. E aí é interessante porque é o que Jesus está dizendo: olha, chegou a hora da cruz, estou aflito, mas eu farei tudo isso, eu enfrentarei a cruz para a glória do meu Pai, nasci para glorificá-lo. Pai, eu quero te pedir uma única coisa: mostra a sua glória perante eles, para que eles compreendam por que deu aceitar a cruz. Porque eles não entendiam que a cruz era o processo natural de Jesus, e Jesus queria que eles compreendessem: gente, chegou a hora da cruz, e eu quero que vocês entendam o porquê eu vou fazer isso. E aí as pessoas estão olhando para Jesus e falam: cara, como assim? Explica isso para nós. Que negócio é esse de você ter prazer de ir para a cruz? Ele vai dizer: Pai, eu te peço, mostra para eles o porquê que eu tenho prazer de querer glorificar o teu nome. Esse foi o pedido. Diferente lá quando eles pedem para Jesus mostrar um sinal de Jonas, um sinal do céu, ele vai dizer: não vou mostrar para vocês. Mas aqui ele quer mostrar para vocês o seguinte: eu vou pedir um sinal ao Pai, para que vocês compreendam o porquê de eu aceitar esse compromisso com o Pai, do porquê da morte. Você já teve aquela sensação de que você tem que convencer a pessoa daquilo que você vai fazer? Eu tenho que mostrar para um parente meu por que eu gosto de ir para a igreja. Senhor, eu te peço, mostra para ele o porquê disso. Ou você tem que convencer os outros: por que você acorda 5 da manhã para ler a Bíblia, para orar? Por que você faz isso? E às vezes a gente tenta explicar com palavras como fora ministrado de manhã e a gente não consegue. Talvez a gente vai querer encontrar um texto para mostrar: olha, a Bíblia diz que se eu acordar cedo, tal. Não, olha, Senhor, eu te peço, mostra para eles porque eu tenho prazer de acordar às 5 da manhã. Mostra para eles porque o prazer que eu tenho de cantar música, Carlão, na hora de fazer isso, fazer outra atividade. Ou como a irmã hoje me mandou uma mensagem dizendo: pastor, hoje eu fui fazer uma coisa que eu não tenho muito prazer, mas depois da palavra da manhã eu comecei a fazer agradecendo a Deus. Eu comecei a cantar em casa porque eu entendi que há algo, é um vento que está vindo e eu quero desfrutar disso. E esse é o pedido de Jesus: Pai, mostra para eles o porquê da cruz e por que eu estou aceitando isso. Aí acontece algo curioso. Você sabe qual foi a resposta, Wagner, de Deus para ele? Imagina Deus olhar para o filho e falar: filho, calma aí, você quer que eu mostre para eles a glória? Você quer que eu mostre para ele a glória, a minha glória para eles? Eu não já tenho feito isso? Quando você começou o ministério, quantos milagres você fez para a glória de Deus? Quando você começou a expulsar demônio, quantos demônios foram expulsados, Elma, para a glória de Deus? Tudo que você faz, Jesus, é para a glória do meu nome. Você realmente acha que eu preciso fazer? Tudo, toda a sua caminhada, toda a tua existência, todo o trajeto que você percorreu, eu sempre mostrei quem eu sou através da tua vida. Mas sabe de uma coisa? Deus deve ter dito assim: filho, se é importante para você, é importante para mim. Se é importante para você, é importante para mim. Essa semana eu li um livro que falava o seguinte: que o pastor, ele tinha uma lista
de pedidos de oração, Marilane. E aí ele foi botando prioridades. Das prioridades, questões familiares. A segunda prioridade, questões da igreja. A terceira prioridade, questões financeiras. A quarta prioridade, questões dele. Mas dentro do coração dele, ele tinha um sonho, que era ter um cachorro para caça, porque ele gostava de caçar, americano, ele gostava de caçar. E ele tinha um desejo muito grande, que ele queria ter um cachorro. Mas ele falou, eu não vou botar isso na oração. Eu não vou fazer essa oração e dizer assim, eu quero muito cachorro de caça, um cão de caça bom. E aí ele botou e tinha aquela prática de oração. E um dia, de todos os pedidos, dos seus 35 pedidos, Márcia, 35 pedidos, é massa, né? É que eu sorri, lembrei, que benção. Dos seus 35 pedidos, ele disse que um dia um amigo ligou para ele e falou assim, John, eu acabei de receber uma proposta e eu sinceramente não encontrei nenhum sentido, mas eu senti de Deus de te ligar e te fazer uma proposta que talvez tenha interesse. Qual? Então eu vendi um terreno e o cara para pagar está me dando um carro, um valor muito bom, e ele é dono de um canil e falou que eu poderia escolher qualquer cachorro de caça. E aí ele riu. Como assim? Não, você não gosta de caçar? Escolhe qual cachorro você quer. Eu falei, mas como assim? E aí ele falou, tá bom. Eu falei, vem cá no canil que você vai ver. E ele chega no canil, ele tinha os melhores cachorros de caça. E ele chegou em casa, olhando para o cachorro, escolheu o cachorro, foi para casa e ficou olhando para o cachorro e falou assim, Deus, eu tenho uma lista tão grande, por que você foi me dar uma coisa que eu não botei na lista? Por quê? E aí Deus falou o seguinte, o que é importante para você, também é importante para mim. Por isso que a Bíblia diz que se você buscar o Senhor de todo o teu coração, Ele há de atender os desejos, porque aquilo que é importante para você também é importante para Deus. E o pai olha para o seu filho e fala, filho, eu já mostrei tantas vezes a glória através de cada milagre, mas se é importante para você, eu vou fazer. O que ele diz? Verso 28, já o glorifiquei. Quantas vezes? E o glorificarei mais uma vez. Eu já fiz isso várias vezes, mas é importante para você, então eu vou fazer de novo. Deus se faz sensível ao desejo de Jesus, pois Ele dá glória ao seu nome em todo momento. Deus está sensível aos homens e mulheres que honram o seu nome. Então imagina, Carlão, se o teu coração está sensível a honrar o Senhor, o que Deus não pode atender no teu coração? Quais são os pedidos que você tem que Ele não há de atender? É uma coisa assim, é imensurável. E abre comigo 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Ao aparecer o data show, você pode ler bem alto? O que é que diz? 1, 2, 3 e... Colossenses 3, verso 17. Tudo, comendo, bebendo, tudo que vocês vão fazer, façam para a glória de Deus. Colossenses 3, 17, o que diz? E tudo... Qual a última coisa que você fez para a glória de Deus? Eis uma boa pergunta. Qual a última coisa que você fez para a glória de Deus? Onde você deixou sua dor de lado e falou, não, a minha dor não é maior do que o meu propósito. Minha dor não é maior do que honrar o nome de Deus. Então eu vou deixar minha dor, o meu medo, minha insegurança e vou me desafiar, eu vou me entregar a isso, eu vou fazer isso e aquilo. Gente, não é um trabalho fácil. Mas quando você recebe respostas, fica tudo mais fácil. Quando eu comecei a decidir que toda a minha manhã eu investiria intensamente para Deus, eu comecei a ver coisas acontecendo na minha vida assim, em todos os lados. Eu me lembro, acho que a Elisane vai se lembrar, uma vez eu queria comprar um terno. Falei, pô, mas eu queria tanto comprar um terno, caramba, e poxa, não tem como comprar agora e tudo mais.
E aí eu me lembro que a gente estava no shopping, e aí eu vi o terno, achei maravilhoso. Nisso que eu saí da loja, a gente foi andando, e aí na hora eu recebi uma mensagem de uma pessoa conhecida falando: Fernando, eu transferi na sua conta um dinheiro para te abençoar. Era o dinheiro do terno e mais ainda. Eu falei: meu Deus, eu recebo, manda mais. E eu vou olhando as coisas acontecendo, e eu começo a observar que quando você se preocupa muito mais com o que Deus quer do que com a sua dor, muito mais com o que Deus quer do que as suas vontades, muito mais com o que Deus quer do que os seus achismos, você pode ter certeza que Deus responde você de forma sobrenatural. É uma coisa única. Eu poderia ter muitas histórias para contar, mas o ponto é que o que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo para o seu filho: filho, o que você quer? Eu faço. O que você quer? Tanto que quando Jesus é colocado diante de Pilatos, diante dos sacerdotes ali, dos soldados, quando ele é pego ali no Getsemane, ele olha para aqueles homens e fala assim: olha, vocês realmente acham que se eu orar aqui, o Senhor não vai enviar anjos do céu para me tirar da mão de vocês? É só eu pedir que o Pai faz. Por quê? Porque eu tenho prazer em honrá-lo. Eu tenho prazer em honrar o Pai. E porque eu honro o Pai sempre se importa com aquilo que eu sinto. Quantos querem, irmãos, ouvir a voz de Deus de forma simples, de uma forma prazerosa na sua vida? Dá um glória a Deus. Primeira coisa, honra o Pai. Honra o Pai, dê glória ao Pai em tudo que nós vamos fazer. Só que uma coisa acontece. Tentei procurar ali, não consegui, Carlão, mas uma coisa acontece que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Quando ele pede isso, ele não pede para si, mas para dizer o seguinte: Pai, mostra para eles o porquê da cruz, o porquê que eu quero ir, porquê que eu vou morrer, para que eles compreendam que no processo eu tinha prazer, eu tenho prazer nisso. E eu disse: tá bom. E aí do alto houve-se um barulho, uma voz, algo tremendo, e todo mundo que estava ali foi tomado de um susto, de um temor, de um desespero. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Você já parou para perceber que existem pessoas que param para nos ouvir, mas a gente sabe que essas pessoas nos detestam? Tem pavor. A gente para conversar com alguém, a pessoa tem que nos ouvir, ou seja por questão de trabalho, ou seja como for, mas quando a gente fala, você percebe que ela te ouve, mas a feição dela, o sentimento dela, o que? Saco, horrível, não quero ouvir a Fátima mais. Sabe essa sensação? E às vezes você pode estar falando uma verdade, você pode estar ensinando, talvez dando uma palavra de elogio, mas a pessoa está com o coração tão duro que qualquer coisa que você vai falar, a pessoa vai contestar o que você vai falar, ela vai argumentar o que você vai dizer, ou simplesmente vai ouvir, vai entrar aqui e vai sair por ali. Tem gente assim, sim ou não? Misericórdia, longe de mim. Pessoas assim estavam cercadas, estavam ali ao redor de Jesus. A Bíblia conta que quando eles ouvem um som, eles não queriam concordar que era Deus. Uns falaram o seguinte: não, verso 29, não, isso aí, João 12, 29, não, esse som aqui, eu sinto que eu acho que foi um trovão. Aí alguém falou assim: não, eu acho que foi um anjo. Eu acho que um anjo falou e nós ouvimos, e aí começaram a ter uma briga um com o outro, porque eles não estavam querendo concordar que foi Deus, eles queriam questionar quem falou, porque se eles concordam que foi Deus, eles estão dizendo: Senhor, nós concordamos que foi Deus, e ao concordar que foi Deus, nós vamos ter que declarar que você é um homem justo. E no fundo, a gente não gosta do que você faz. Então, se a gente aceitar que foi Deus, nós vamos entrar em contradição, e o nosso desejo é te prender, é te matar. Então eles começam a criar: ah não, foi um trovão. Aí outro: não, foi um anjo. Você sabe que quando Deus fala, Ele fala por causa de um propósito. Quando Jesus vai se batizar, a Bíblia diz que Jesus diz o seguinte: Ele entra, Ele se batiza ali na água, e a Bíblia diz que do céu se ouve um som: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. São palavras de validação. Falamos sobre isso o domingo passado, eu acho. Palavras de validação. O que é? O pai está olhando para o filho e está dizendo: filho, você é meu, eu te amo, você vai vencer, você vai ser vitorioso. Palavras de validação. Porque ao sair dali, ele vai para onde? Para o deserto.
Ouça o que eu vou dizer. Quantos pais aqui olham para os seus filhos e falam palavras de validação? Filho, você é inteligente. Filha, você é linda. Filho, você é incrível. Quantos de vocês olham para a esposa, para o marido e falam: olha, você sabe, você consegue, você tem capacidade? Palavras de validação são palavras que impulsionam a gente a avançar. E tem pessoas que estão travadas na vida porque nunca ouviram do seu pai: eu acredito em você. Nossa, é uma coisa assim surreal. Você sabe que 2 domingos atrás, quando o pastor americano Jonathan pregou aqui, uma das coisas que eu gostei muito de ouvir do Aleluia é que ele chegou com orgulho. Valeu a pena investir, viu? Fala inglês, olha, está traduzindo tudo. E eu acho que isso é uma coisa prazerosa para um pai, para uma mãe. Valeu a pena investir. Olha, deu certo, conseguiu, venceu. Isso é uma coisa que gera orgulho. Não é verdade, Fátima? Quando você fala: olha, a minha filha passou naquele concurso, nossa, a boca até enche, porque foi investido um tempo, foi investido palavra de validação. E o que Deus está dizendo ali no alto é o seguinte: filho, você é meu filho amado, eu sou o teu pai, você é especial para mim. Palavras de validação. A segunda coisa que Jesus também ouviu da parte de Deus, quando Deus foi falar a respeito dele, foi lá no Monte da Transfiguração. Vocês se lembram que nós já pregamos sobre isso? Eles vão para o monte porque eles estão entristecidos, e ali uma simples oração transformou-se naquela coisa fascinante que é o Monte da Transfiguração. Ali o rosto de Jesus brilhou e tudo mais, nós já conhecemos isso. Porém, em um determinado momento, os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, ali naquele momento, com o coração tomado de sentimento de tristeza, porque Jesus acabara de dizer que iria para a morte, que ele iria se entregar, e eles não aceitam isso. Deus vem, desce com uma nuvem, fala algo para eles. Mais uma vez: este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Então a primeira vez, palavra de validação, e a segunda, palavra de confirmação. Olha, o que ele falou é isso aí, o que ele disse é isso mesmo. Você sabe que às vezes a gente não acredita no sonho dos nossos, sim ou não? A gente não acredita. Talvez a gente fique com aquele pé para trás, né? Eu acho que isso é muito do pai e da mãe, isso é natural. Vai chegar o meu tempo, eu creio que eu vou passar por isso também, em que o nosso filho vai chegar o seguinte: olha, eu acredito que isso vai dar certo. Aí eu estou dentro de mim: meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Jesus, esse filho não vai para esse lado, que isso não vai ser bom, pelo amor de Deus. Mas é o sonho dele. E palavras de confirmação impulsionam os nossos. E o que Deus está dizendo para os discípulos é que vocês que o cercam, que caminham junto com ele, ele é meu filho amado. Ouçam-no, ouçam o que ele diz, porque o que ele diz é verdade. Confirmação. E a terceira vez que o pai fala é agora em João capítulo 12, que é o que? É o momento em que Deus está dizendo: eu sou com ele. Pai, mostra para eles a sua glória, para que eles entendam por que deu ir para a cruz. E o que Deus diz? Veio um som de um trovão, confirmando: ele é meu e eu estou com ele. Você sabe que uma das coisas que eu gosto de fazer é aquela frase que nós já aprendemos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. São palavras que eu coloco diariamente na minha cabeça para que eu compreenda: eu sou amado do Senhor. Deus tem prazer em mim. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na gente. Isso é coisa maravilhosa. Deus tem prazer na gente. Não somente isso, é quando Deus fala o seguinte: olha, ouçam, eu acredito em você, eu acredito que você pode, eu acredito que você consegue, eu acredito que você pode ir muito mais além. Eu creio que se você se permitir, você pode ver coisas únicas. E não somente isso, é quando Deus confirma aquilo que nós estamos fazendo. Eu não sei, amados, talvez na sua área de trabalho, mas se tem uma coisa que eu amo, é quando alguém me coloca à prova. Eu adoro isso, eu adoro isso. Pastor, eu não sei se você é um homem de Deus. Vamos fazer uma prova aqui agora. Eu estou há 8 anos nessa caminhada aqui, fugindo durante anos da minha vida. Nunca quis ser pastor, achava horrível, tinha pavor disso. Sempre fugi, mas Deus me chamou, eu fugindo. Então eu não tenho dúvida disso.
Tanto que vocês sabem da minha pessoa que isso aqui já é comum. Quantas vezes já falei isso? Eu tenho mais certeza do meu chamado do que do meu casamento. Eu tenho mais certeza do meu chamado do que da minha própria vida. Nada tira isso de mim, é meu. Eu guardo isso fortemente dentro de mim. Por quê? Porque no meu entendimento, a palavra que Deus lançou para mim foi suficiente. Suficiente. E talvez você chegue em casa e você ouve do seu filho: eu não gosto, talvez se minha mãe e meu pai, se eu tivesse nascido em outra família, teria sido melhor. Aquela vontade, né? Da enforcada, misericórdia, é bravo, né? Não. Você nasceu nessa família, você é meu filho, você é minha filha. Nós somos o seu pai, nós somos a sua mãe. Se você não gosta agora, segura o choro, porque quando você for pai, você vai entender o que a gente passa. Aí você vai abrir sua boca e um dia, talvez, se for um coração quebrantado, vai ligar e vai dizer: pai, me perdoa, porque agora eu entendi. Agora eu entendi. Então fica na tua. Segura a onda. Palavras de confirmação. Gente, quando Deus fala por meio de seu filho, ele diz: olha, eu estou contigo, eu acredito em você. Palavras de confirmação e palavras de certeza absoluta, não há dúvida, eu estou com você. Deus fala, eles ouvem, eles não aceitam, e quando eles ouvem a voz do Senhor, quando Deus manifesta a sua glória, eles começam a entrar em dúvida de forma absurda: quem é que falou aqui? Porque nós não queremos concordar e aceitar que ele é enviado do Senhor. E aí é interessante que aí eu vou para o terceiro ponto, é que se nós não estivermos dispostos a morrer, nós nunca ouviremos a voz dele. Nunca. Se você não está disposto a entender o que Jesus está dizendo, olha, o grão ele é lançado sobre a terra, e se ele não morrer, o que será? Verso 24, o que vai ser? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará o quê? Só. Alguém quer ficar só? Eu quero dar frutos. Você já colheu frutos? Amém? Olha para os seus filhos, você já colheu frutos? Quando você olha os seus filhos casados hoje, quando você olha, né, aquela alegria, né, da Elma: minha filha, olha que maravilha, pastor, ela conseguiu, é isso, nós batalhamos para isso, isso é bom demais, isso é maravilhoso, é isso, nós conseguimos, mas ainda tem muito mais frutos para nós colhermos. E a verdade é que o povo, ele tinha uma única questão, era ouvir a voz de Deus confirmando que Jesus era o Filho amado, mas a incredulidade fez com que eles não compreendessem a voz que estava diante deles. Por isso, irmãos, nós precisamos estar abertos, porque, como disse, nós estamos entrando nessa série sobre o vento de Deus, e eu creio, cara, que tem uma coisa que me deixa muito triste: como tem gente que tem dúvida se foi Deus ou não que fez. Como tem gente que tem dúvida. E a gente para e pensa assim: pastor, mas isso é impossível, parece que isso é um outro mundo. Tem certeza? Gente, se a Bíblia conta coisas que isso não dá para explicar, meu irmão, tem milagres que não dá para entender, e a gente ainda assim questiona. Pastor, foi curado, eu quero ver o raio-x. Cadê o raio-x? Cadê o laudo médico que está 100%? Eu conheço pessoas que foram curadas que nunca precisou voltar no médico. Você conhece? Eu conheço muita gente, sim, foi curado, nunca mais voltou no médico, e já era para ter morrido se de fato não tivesse sido curada. E a gente quer questionar: será que pode? Será que não pode? Irmãos, Hebreus capítulo de número 1, verso de número 1, Deus continua falando através de milagres, através de tantas coisas, e nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos, atentos, porque eis que uma voz veio, eles ouviram, não acreditaram, endureceram o coração. Jesus olha para eles e fala uma coisa que eu acho triste, verso 30 de João 12: não foi por minha causa que veio essa voz. Não foi para mim, Marilane, que essa voz veio, ela veio para vocês, porque eu não tenho dúvida de que o Pai é comigo. A voz veio para vocês, e mesmo assim vocês não conseguiram acreditar. Eu sei que tudo que é feito é para a glória de Deus, isso não é uma preocupação no meu coração. E a coisa mais triste é que quando Jesus pede um sinal, não é para ele, é para os outros. É para os outros. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa, e por cá eu termino. Como nós estamos falando de sopro diferente, por que não a gente não fazer o mesmo que Jesus fez? A mesma ousadia.
Hein, Belo? Por que não? Por que não a gente não chegar e falar: Senhor, eu vou colocar aqui nesse papel 3 nomes, e eu vou orar por essa pessoa durante 1 mês, dependendo da fé, 1 semana. E qual é o meu pedido? Senhor, mostra a tua glória para essa pessoa, manifesta o seu poder, a sua vida dessa pessoa, mostra o quanto você a ama, mostra ou diga palavras de validação, em que ela vai entender que ela consegue, que ela pode. O que tem de homens e mulheres que precisam só ouvir: você pode. Meu Deus, vocês não têm ideia. Nossa, vocês não têm ideia. Mariana sabe o que eu estou falando, né, Mariana? Tem gente que não acredita mais em si, tem gente que não acredita que pode, sempre coloca empecilhos. Eu acho que não dá. Eu acho que eu não consigo. Eu não sei, porque nunca acreditaram em mim. E deixa de lado. Tem coisas que a gente precisa avançar. E eu acho que a melhor coisa que podemos fazer através do que Jesus faz é o seguinte: Senhor, o meu pedido hoje é para que, Pai, mostra quem o Senhor é na vida do ciclano, na vida do Beltrano, na vida, sabe, mostra para o meu chefe, mostra para minha esposa, para o meu filho, manifesta a sua glória para ele, porque assim ele vai entender o porquê de eu fazer parte da igreja, do porquê eu orar, do porquê eu ter amor a Deus. Mostra para ele isso, para que ele entenda o porquê Deus, sei lá, mostra, manifesta. E eu te peço que o coração dele esteja quebrantado, para que quando ele for ouvir, ele vai dizer: não, eu concordo, foi Deus, e eu quero mudar a minha vida hoje, porque eu vi que através da tua oração alguma coisa mudou meu coração. Tudo que vamos fazer, façamos para a glória de Deus. O que Jesus tinha como certeza absoluta era de que quando ele estava diante dos seus, ele disse: chegou a minha hora, eu preciso morrer, eu preciso passar por esse processo, porque se eu não morrer, não hei de gerar frutos, e eu nasci para isso, e eu não vou fugir desse propósito, mesmo com tanta aflição que eu estou sentindo. E para mostrar para vocês que isso para mim é uma certeza, Pai, mostra a sua glória para eles, para que eles entendam. E o pai diz: mas de novo, tá bom, se é importante para você, é importante para mim. Ele manifesta a glória dele, eles ouvem aquilo, são tomados de um temor, e eles começam a questionar. Jesus olha para ele e fala assim: nossa, vocês são teimosos, né? Não foi para mim essa voz, foi para vocês, porque vocês ainda têm dúvida de quem o pai é. Se você glorifica, ele vai glorificar a sua vida. Se você honra, ele vai honrar a sua vida. Se você se entrega, ele vai te entregar coisas sobrenaturais. É isso, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Que em nome de Jesus a gente possa colocar isso nesse propósito nosso, de que nós temos durante esse mês inteiro, e mês de agosto, e se Deus quiser adiante, que a gente coloque na nossa mente: o que eu vou fazer para a glória de Deus? E aí, Val, o que eu vou fazer para a glória de Deus? Qual o nome, qual eu vou orar para que ele possa ver um sinal do céu, para que Deus manifeste a sua glória? Porque vem vindo o vento, e quando ele vier, esteja pronto, não de coração duro, mas com coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai manifestar a glória dele para a sua vida, com palavras de validação, de confirmação, e para dizer: eu sou contigo. Você crê nisso, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, e que de uma forma muito especial, cremos que alguns que estão em viagem, estão ouvindo esse sermão nesse momento, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, de uma forma muito especial, aos que estão online nesse momento também. Pai, em nome de Jesus, que palavras de validação sejam as palavras que nós passaremos a ouvir a partir de hoje. Senhor, quando nós orarmos, que a tua palavra que vem sobre nossos ouvidos, aquilo que o Senhor queima no nosso coração, dizendo: olha, eu te amo, você é meu, você é precioso. Senhor, palavras de confirmação. Olha, continue testando, continue orando, continue batalhando pelo seu marido, continue crendo na mudança dos seus filhos. Palavras que dizem: olha, eu sou contigo. Qual o sinal que você quer que eu faça para mostrar e confirmar que eu amo você e que eu estou com você? Qual o sinal que você quer? Senhor, que esse tempo de vento do Espírito, nós possamos colocar isso na nossa mente. O Senhor tem coisas maravilhosas para nos revelar, Senhor, e que nossos corações possam criar expectativas para o que o Senhor há de fazer.
Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai falar algo no coração de cada um de nós, e se sobre nós há um medo, uma dúvida, que possamos fazer a oração que fora mencionada de manhã. Senhor, se o Senhor é real, aparece. Se o teu Espírito é isso que o pastor está falando, então fala comigo. Eu quero orar, fala comigo, se apresenta a mim. Senhor, que quando eles fizerem essa oração, o Senhor apareça para ele de forma maravilhosa, como um deleite, como o vento foi para com Elias, ou talvez como um furacão, talvez como um temor, como fogo, seja qual for a experiência, Senhor, mas use de uma experiência para mostrar a cada um de nós que o Senhor ama a cada um de nós, e que esse vento que iremos vivenciar será algo novo para nós, algo maravilhoso. Nós iremos nos deleitar da tua revelação em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar de forma tremenda, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amados, amém.